aos nossos concidadãos. É a voz de um partido que se alça hoje para falar ao país. E esse partido não carece demonstrar a sua legitimidade. A autonomia das províncias é, pois, para nós, mais do que um interesse imposto pela solidariedade dos direitos e das relações provinciais. É um princípio cardeal e solene que inscrevemos na nossa bandeira. Em conclusão, somos da América e queremos ser americanos. Manifesto Republicano de 1870. Jornal A República, Rio de Janeiro.